A partir de agora você acompanha pela TVA o programa Espaço Cidadão. Você já sabe que só tem aqui na TVA e todas as semanas escolhemos um tema bem diferente, mas um tema que interessa um segmento muito grande da sociedade. Eu vou conversar com Patrícia Amaral. Ela é da Fundação de Educação Especial do Estado de Santa Catarina. Ela é coordenadora do Centro de Capacitação de Profissionais e de Atendimento aos Surdos. Será que os surdos e os mudos recebem aquele atendimento por parte de todo o segmento da sociedade? Você já pensou neste aspecto? Você sabe qual é a realidade na capital, na grande e no estado de Santa Catarina? Tudo isso nós vamos discutir a partir de agora. Mas antes, tem uma reportagem feita pela Fernanda Fontoura sobre este tema. Para eles, a vida é silenciosa. A maneira de perceber o mundo é diferente, mas como qualquer outra pessoa, eles querem autonomia e ter seus direitos respeitados. A acessibilidade que deveria permitir isso ainda é um grande desafio para os surdos. Essa palavra é uma palavra muito confusa e geralmente ela é utilizada num contexto equivocado, porque a maioria das pessoas não conhece o que de fato seria uma acessibilidade. Na prática, a inclusão dos surdos em atividades comuns na sociedade nem sempre é possível. A acessibilidade ela ainda não está amplamente divulgada. A gente tem dificuldade de ir ao hospital, de ir numa empresa, de ir num órgão público, porque em poucos lugares a gente encontra a acessibilidade comunicativa. O surdo enfrenta muitas dificuldades. Mas o surdo ele luta para que os seus direitos, para que as adaptações e as interpretações em língua de sinais sejam feitas, para que o seu direito linguístico seja preservado. Tirar a carteira de motorista, por exemplo, pode ser uma tarefa muito difícil. A maioria das autoescolas não está preparada para receber alunos surdos. O Detran de Santa Catarina não possui intérprete de Libras para auxiliar no processo de habilitação e também durante as provas. Os surdos que querem tirar a carteira de motorista devem procurar um centro de formação de condutores que tenha um intérprete ou contar com auxílio de familiares. Ele pode levar um tradutor, que geralmente nesse caso, essa semana nós fizemos um candidato na Ciretran de São José. Ele levou o irmão que acompanha ele sempre nas aulas. Ele teve até uma nota boa, tirou uma nota 9. E o Detran facilita dele levar um intérprete, que pode ser um intérprete qualquer ou alguém da família, um familiar que convive diariamente com ele e vai saber traduzir melhor ainda para ele. A Associação dos Surdos da Grande Florianópolis luta pela inclusão e quer que o Departamento Estadual de Trânsito faça adaptações em suas provas e ofereça profissionais capacitados para atendê-los. O surdo entra na autoescola. Só que essa autoescola ela não possui intérprete. E como que vai ser a comunicação dessas pessoas? Vai ser mais difícil. E assim, o conseguir da carteira vai ser mais trabalhoso, devido à barreira comunicativa. Então, a gente tem uma necessidade muito grande da adaptação do processo de aquisição da CNH para atender às especificidades linguísticas do surdo. Em português, como o português não é a língua do surdo, a gente não consegue entender quais estão sendo as perguntas, o que está sendo feito como resposta. Então, a prova estando em língua de sinais, a gente tem acesso às informações e consegue ter um aproveitamento melhor. O presidente de honra do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado diz que falta investimento, pois ainda é pequeno o número de alunos surdos que procuram as autoescolas. É um pouco mais complicada por causa da demanda. O ano passado, aqui em Florianópolis, nós tivemos um surdo e mudo, um deficiente auditivo. Geralmente, eles levam alguém da família, como pai, mãe, irmão, irmã, que vão assistir às aulas para ser o tradutor. Mas geralmente se trabalha muito nas aulas teóricas com audiovisual. Então, eles memorizam muito bem e, por incrível que pareça, sempre tiram boas notas nas provas que é feita no Detran. Michael não tem curso de intérprete de Libras. Mesmo assim, dá aulas práticas para surdos. Exato. De vez em quando a gente escreve, desenha, né, mostra para eles o que a gente está querendo passar para eles, né, a respeito dos pedais, do volante, questão do olhar no espelho, o tempo. Isso tudo a gente vai mostrando para eles devagarinho, com calma, com atenção, e a gente chega lá.
Ficou claro, você começa a se inteirar sobre esse tema. Patrícia, obrigado por aqui ser o nosso convite. Muito obrigado. O moço da autoescola ali, o Brinhosa, disse o seguinte, que este ano ele só teve um surdo que teve a necessidade de fazer a carteira. E ele reclamou que não há demanda, não há procura. Mas por que não há procura se há tanta gente que é surda? Geralmente, eu conheço bastante surdos que dirigem. Aqui em Florianópolis, de repente, porque as autoescolas elas não oferecem esse profissional capacitado para atender ele, e não só na questão da prova, mas na autoescola mesmo, desde o atendimento do balcão, até de como as informações básicas, de como ele vai fazer para tirar a carteira, informações que o instrutor também, né? O instrutor também. Então, eu acredito que de repente eles procurem autoescola em outros lugares, ou um lugar onde ofereça uma pessoa capacitada, onde seja mais fácil para eles adquirirem a carteira. Porque existem bastante surdos que possuem carro, que dirigem. A fundação, no seu setor especificamente, não poderia servir de meio campo entre as autoescolas e os surdos que procurassem vocês? É apenas uma sugestão ou vocês já fazem esse trabalho? A Fundação faz esse trabalho. A gente tem profissional, intérpretes na Fundação, que a gente cede para, quando precisa, assim, de ir até a autoescola, nas provas escritas. Né? Então, quando a autoescola solicita, a gente procura atender. A gente também não pode atender tudo, porque a gente tem poucos profissionais intérpretes, e os nossos intérpretes eles se envolvem com outros trabalhos, outros projetos. Né? A Fundação tem a responsabilidade de capacitar o Estado todo, de orientar na questão da educação especial. No caso do nosso centro, na educação de surdos. Então, os profissionais que atuam dentro do CAS, eles têm essa responsabilidade, essa missão de capacitar os profissionais do Estado que trabalham na educação de surdos. Você já teve casos aqui em Santa Catarina, não precisa ser especificamente na Grande, mas em qualquer município nosso, que o instrutor passou a ter um instrutor, vamos dizer, físico, para orientar o motorista, mas o de sinais também presente no carro. Isso seria possível? Eu vejo assim, fica um pouco complicado, porque ele vai ter, no caso, o surdo vai ter que prestar atenção. Em duas pessoas? Em duas pessoas, e são duas coisas que ele vai ter que fazer ao mesmo tempo. Ele vai ter que prestar atenção no que ele está fazendo, ali na direção, né, nos procedimentos ali, e está prestando atenção no intérprete. Porque a língua de sinais é uma língua visual. Exato. Né, então, eu acho que complica um pouco. A gente já teve, a Fundação oferece cursos de capacitação também em língua de sinais, em Libras. Então, todo ano a gente abre vagas para agora esse ano a gente está com 3 cursos em andamento. E a gente já teve profissionais de autoescola fazendo o curso. Olha, isso é muito importante. Tivemos. E isso aqui na capital ou outro município? Não, na Fundação, aqui. Não, mas aqui eu digo, a pessoa interessada que fez o curso. De autoescola daqui da capital. Da capital. Da capital. Nenhuma autoescola de outro município do estado demonstrou interesse nisso? Aqui não. Não, porque os nossos É possível fazer esse curso em outras cidades? Sim, sim. Nós temos profissionais surdos que atuam como professores de Libras. Nós temos 36 regionais, gerências regionais de educação. Então, cada gerência possui às vezes 2, conforme a carga horária dele, conforme então, a a região. oportunidade existe. Esses professores de língua de sinais que atuam, que são profissionais do Estado, que atuam na educação de surdos. E uma das responsabilidades desses professores é oferecer curso de Libras para a comunidade também. A gente poderia dizer que para o surdo a acessibilidade está bem, está mais ou menos ou não está? A gente tem um longo caminho pela frente ainda, mas os primeiros passos já foram dados. Já os primeiros, os segundos, os terceiros, eu acredito.
Já está Você bem... sentiu que isso começou a mudar quando, aproximadamente? A partir do momento que, a partir de 2002, com a lei de Libras, que garantiu, que reconhece a língua de sinais como uma língua, né? E uma língua oficial das comunidades surdas. Então, eu acho que a partir daí se começou a respeitar mais esse direito dele. Porque quando a gente fala em acessibilidade do surdo, é diferente da acessibilidade de um deficiente físico, de um cego, né, que precisam de recursos, né, no caso do deficiente físico, rampas, a acessibilidade mais concreta, assim. O surdo, quando a gente fala na acessibilidade do surdo, a gente está falando diretamente a questão da língua de sinais, no caso, que é a língua dele, né, que é a primeira língua dele. Então, a partir do momento que a gente oferece profissionais intérpretes capacitados que façam essa ponte entre uma língua e outra, a gente está garantindo algumas coisas. Não tudo, porque numa questão, como foi falado na reportagem, uma questão da prova escrita, né? As provas, elas são oferecidas em português, e português é a segunda língua dele. Então, muitas vezes ele tem dificuldade de interpretar a prova, né? Então, por que não? E você tem muita gente e você tem muitos surdos que têm o entendimento das duas, da língua de sinais e também... Sim, da língua de sinais e da língua portuguesa. Isso é muito bom, então. Quer dizer, infelizmente não conseguiu contagiar todo mundo ainda. Não, porque é uma coisa que... Primeira coisa é o interesse próprio, né? E a gente tem um longo caminho pela frente. Porque o que acontece é que ele já entra, muitas vezes ele entra na escola já em defasagem linguística. Ele não tem nem a língua de sinais e nem o português. Porque a maioria dos surdos são filhos de pais ouvintes. Então ele não tem esse contato desde cedo com a língua de sinais, que seria a primeira língua dele e que é a língua natural, que ele aprenderia naturalmente. A pergunta é um pouquinho pesada, mas eu tenho que fazer porque é a realidade, eu não quero hipocrisia no programa nem na minha vida. Existe muita discriminação a partir da hora em que o cidadão descobre que aquele cidadão é surdo? Eu acredito que a questão da deficiência, hoje em dia, ela está tão debatida e está tão sendo mais aceita. Está sendo mais aceita. A questão da surdez, eu acho que não é tanto o preconceito por ele não ouvir, mas é o medo por não saber se comunicar com ele. Então muitas pessoas fogem, sim. Acontece de fugirem, ele é surdo, eu não sei como me comunicar com ele, então eu vou fazer de conta que eu não vi, né? Mas não, eu acho que não é questão do preconceito por ele ser surdo, mas pelo medo de não conseguir se comunicar com ele. Mas essa tentativa de distância é criada pelo normal, então, no caso? Pelo normal, porque... Infelizmente, né? Infelizmente, porque o surdo, ele... Pelo ouvinte, não pelo normal, né? Porque normal, claro, todos nós somos. Mas pelo ouvinte, porque o surdo, ele procura se comunicar. Se você chega para falar com o surdo e não sabe, não domina a língua de sinais, ele te ajuda, através de mímica, através de... Existem maneiras, né, que não são ideais, mas que podem fazer pode resolver o problema temporariamente. Aliás, a mímica eu acho que é uma língua universal. Patrícia, muito obrigado pela entrevista até agora, mas nós vamos voltar no segundo bloco. Eu estou entrevistando Patrícia Amaral, ela é da Federação Catarinense de Educação Especial. É Fundação ou Federação? Fundação Catarinense de Educação Especial. E o nosso tema de hoje é o surdo, a oportunidade que ele precisa para tirar a sua Carteira Nacional de Habilitação. Você vai me responder essa pergunta depois. O Detran facilita as coisas? Não, isso você vai responder depois. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos voltando pela sua TVA com o programa Espaço Cidadão,
O nosso tema de hoje é dar condições para que o surdo possa dirigir. Patrícia Amaral, a pergunta que eu lhe fiz no final do primeiro bloco. O Detran está colaborando? Vocês estão sentindo boa vontade do Detran para que o José, vamos supor, surdo, consiga tirar a sua CNH? Eu acredito que a partir do momento que o Detran se propôs a fazer essa parceria, a procurar junto à Comissão de Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, já é um passo muito grande. E assim como o Detran, outros órgãos também já estão procurando. Nós estamos com um curso lá na Fundação agora, que foi uma parceria com o Tribunal de Justiça. E foi o tribunal que procurou a Fundação e a gente fez essa parceria. Então a gente fechou uma turma só com funcionários do tribunal e 2 vezes por semana, à noite, eles fazem o curso de língua de sinais. Os primeiros passos foram dados e os objetivos estão sendo alcançados numa gama até maior do que esperavam? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Porque é um começo ainda, mas está abrindo muitas portas. Não foi um passinho pequeno, foi um passo largo. Foi um passo grande. Um passo grande. Vamos a mais uma reportagem da Fernanda Fontoura sobre esse tema, que eu tenho certeza está despertando a sua curiosidade. Você que nos acompanha pela TVAL. Isaac tem 40 anos e finalmente vai tirar sua carteira de habilitação. Ele já havia se matriculado em outras autoescolas, mas não conseguiu ser aprovado nas provas, pois não tinha intérprete de Libras. A comunicação era bem difícil para entender, tinha barreira na sua comunicação, na sua explicação. Aí depois ele fez a prova, não passou, ele reprovou, aí pagou de novo Aí ele fez de novo, novamente, não conseguiu, reprovou, pagou e daí ele saiu da autoescola. Sua última tentativa deu certo. Agora, com um profissional capacitado em sala de aula e na rua, ele vai conseguir sua CNH. Hoje ele está feliz, muito mais feliz. Foi Gislaine quem trouxe o projeto de acessibilidade para essa autoescola. Hoje a instrutora tem uma turma com 12 alunos surdos. A gente viu a preocupação da inclusão, porque a gente vê que o aluno surdo ele vai, ele tem direito de se locomover na sua língua, aprender na sua língua. E daí, no caso, a gente via que os alunos surdos iam em outras autoescolas para aprender a dirigir, só que chegava lá e não tinha como o entendimento. Então, ficava, às vezes, tem alunos surdos meus, que ficava 2, 3 anos numa autoescola pagando, sem ter conhecimento, sem saber como que é realmente. As aulas práticas e teóricas são em Libras, o que ajuda no aprendizado e aprovação dos alunos. No primeiro dia de aula, eu explico todos os comandos, como é a aceleração, como é o freio, como é a embreagem, como eles têm que sentir a embreagem na hora de fazer o balancinho. Então, a gente faz sempre a comunicação, mas a gente combina, é sempre na frente. Eu nunca faço aqui atrás. Por quê? Porque eles precisam ter atenção, no visual, na frente. Então, é muito bom. O surdo, eu acho que dirige melhor que nós ouvintes. Eu acho muito importante a professora ter conhecimento em Libras, na língua de sinais, porque nós surdos, é a nossa língua. É preciso aprender, fica mais claro para aprender, e é muito importante na escola ter o visual, é importante. Um trabalho importante para a comunidade e que infelizmente ainda é raro em Santa Catarina. É bem raro nos outros centros de formação de condutores, dentro do estado todo. Tem pouco acesso, até a gente ouve queixas de pessoas de outros municípios que não têm esse serviço sendo prestado em seu centro de formação de condutores. Então falta bastante, sim. Acho que é uma questão das pessoas se sensibilizarem com a causa e começar a trabalhar também essa questão social, de dar acesso a todas as pessoas a realizar um sonho que é de muitos, que é o da primeira habilitação. Alan é mais um aluno que está realizando um sonho. Ele não tinha possibilidade de tirar a sua carteira, porque ele possuía uma língua diferente, a língua de sinais, que é amplamente visual. Então, ela está muito ligada às questões corporais, expressivas, só que a fala e a leitura, ela não contemplava o surdo. Então, agora que eu tenho uma autoescola que contempla a minha língua, para mim é muito mais fácil.
Patrícia, você acompanhou atentamente a reportagem da Fernanda e teve uma entrevistada que reclamou de que no estado todo há muita dificuldade disso. Então não está fechando com aquilo que você me falou em 36 regionais. A gente tem no caso, os professores de Libras, que estão trabalhando nas salas de aula, nas regionais. Eles atendem as escolas e a responsabilidade também é oferecer curso de Libras para a comunidade. Aí nós temos o profissional. É a mesma coisa que acontece aqui na Fundação. Os cursos de Libras são abertos à comunidade, oferecidos na Fundação. Mas a gente precisa que a população se conscientize de que precisa aprender para poder fazer dar uso depois, essa acessibilidade ao surdo, né? Então, é o que eu te digo, a acessibilidade do surdo depende da língua. Então, depende de nós, ouvintes, nos conscientizarmos de que é uma outra língua e a gente se propor a aprender essa língua para poder se comunicar com ele. Então, é oferecido, os cursos são oferecidos. A procura que não alcança a expectativa de vocês. A gente até tem bastante procura. Nós temos sempre uma lista de espera até para os cursos de Libras. Mas são pessoas de diversos ramos da comunidade. E nem todo mundo pode estar à disposição para isso. Nem todo mundo pode estar à disposição e foi o que eu falei antes, né? Nós tivemos até agora nos cursos uma autoescola que procurou para fazer o curso, um profissional de uma autoescola. Então, de repente, agora, com essa Então isso é coisa recente, então. Com essa matéria, pode ser que as autoescolas procurem. As outras, né? As outras procurem. É o tipo do contágio que é interessante para todo mundo. Com certeza. Você acredita que isso aconteça? Acredito. O Detran exige uma placa especial no carro do surdo? Eu acho que existe um aviso, né, assim como para o deficiente, que usa a placa para identificar, o surdo também tem. Isso aí é uma exigência. O Detran teria que mudar alguma coisa para que ele proporcionasse mais facilidade para o surdo ter a sua carteira nacional de habilitação? A prova escrita. A prova escrita em Libras. Vocês já conversaram com o nosso Detran e tudo? Tiveram algumas reuniões já do Detran com a comissão de direitos da pessoa com deficiência aqui da Assembleia. O CAS, alguns profissionais do CAS participaram, lá da Fundação, representantes das associações de surdos daqui e de Joinville. Então, ainda, agora dia 29 vai ter uma outra reunião, e ainda mas é uma coisa assim que ainda se está caminhando para uma proposta. Então, está em fase de ouvir a opinião dos surdos, de o que é melhor para eles, mas a gente sabe assim que o grande problema da prova escrita é a prova ser feita na língua portuguesa, que é a segunda língua deles. Então, sendo que essa prova poderia ser feita em língua de sinais com um vídeo. Ela poderia ser gravada, a prova em língua de sinais, a gente estaria oferecendo a prova para ele na língua dele. Porque você sabe que nas provas do Detran, para o ouvinte, né, cada um faz uma prova diferente. Isso poderia ser aplicado também para o surdo, né? A maneira como é aplicada a prova, né, o conteúdo, só tem assim, que não mudar mudaria de prova nada. escrita. Só mudaria do português para a língua de sinais, que é a língua dele. Hoje em dia, o surdo consegue aprender facilmente a língua de sinais? É a língua natural dele. Não, mas você... Ele aprende facilmente. Porque na escola você tem o Joãozinho e o Antoninho, vamos supor... Aprendem, não, cada que aprende um aprende o português de uma maneira. diferente. Um é mais adiantado, né? Tem, lógico, assim, como nós ouvintes, né? A escola trabalha com essa diversidade dentro de sala. Né? Tem aquele que aprende mais rápido, aquele que demora mais um pouco. Assim também tem o surdo. Né? A limitação dele, cognitiva, não existe. Ele não é limitado cognitivamente, né? A limitação dele é a comunicação, é a questão da língua. Então, quanto mais cedo ele tiver contato com a língua de sinais, mais fácil ele vai aprender. Porque ele vai aprender como um ouvinte aprende o português.
né? Como o ouvinte aprende uma língua oral, né? Como nós aprendemos desde pequeno, ninguém para ensinar a criança a falar. A criança fala, ela vai falando, vai escutando, o desenvolvimento dela armazena. vai. Então, o surdo não tem isso. Se ele é filho de pais surdos, ele vai ter o contato com a língua de sinais e o desenvolvimento dele muito mais rápido, né? Vai ser o mesmo desenvolvimento de uma criança ouvinte na língua de sinais. O que acontece é que a maioria não é filho de pais surdos. Então, eles vão ter o contato com a língua de sinais na escola. Língua de sinais para um filho e os ouvintes, pai e mãe ouvintes. Isso cria uma barreira dentro da família? Com certeza. Como é que eles administram isso? O certo seria a família aprender, os pais aprenderem, exato, né, para poder proporcionar esse desenvolvimento para o filho. Mas existem famílias que são, assim como com o ouvinte também existe, aquelas famílias que ajudam o filho na escola, que fazem um dever de casa, e tem aqueles comparecem às reuniões, que são mais ausentes, né? E tem aqueles pais também que nem aparecem na escola. Eu estou pagando, infelizmente tem isso. E transfere toda a responsabilidade para a escola. Para a escola. Esquecendo que a educação começa no casa. Berço. Né? E assim também a gente tem a família dos surdos, né? Tem famílias que aprendem rápido a língua de sinais e que a gente compara o desenvolvimento de uma criança que a família é mais ausente com aquela que é mais presente, e dá para ver bem a questão. Que são situações bem diferentes. Assim, a criança desenvolve Patrícia, bem mais me diga rápido. uma coisa, como é que você coloca Santa Catarina em nível de país? Nós estamos bem à frente ou estamos numa posição média? Como é que nós estamos com esse trabalho da Fundação? Especificamente o surdo. Eu acredito que a gente esteja acompanhando bastante. Eu acho que dá para dizer assim que a gente está conseguindo concretizar uma educação ideal para ele, né? A gente está caminhando para conseguir uma educação bilíngue para o surdo, e eu acho que a gente está conseguindo acompanhar. Claro que existem, como o Rio de Janeiro, que existe uma instituição como o INES, que foi a primeira instituição de surdos no Brasil, né? Então tem toda uma estrutura. E o universo também é infinitamente maior. Isso também, depende também do governo, do Estado. Tem que haver uma decisão política nisso. Tem que ser, o governo tem que investir bastante, mas eu acredito que a gente está bem. Em nível nacional, eu estamos acho que bem. sim, eu tenho 30 segundos e quero dizer, quando é que essa autoescola procurou vocês? Em que ano? Você lembra o ano? Foi o ano passado. O ano passado. E o que eles argumentaram? Porque só agora estamos chegando a vocês. Ele era dono de uma autoescola. E ele sentiu a necessidade? Ele procurou porque ele teve surdos que procuraram a autoescola para fazer. E ele sentiu dificuldade. Ele sentiu muita dificuldade, então ele procurou algum lugar que oferecesse curso de Libras, para que ele pudesse estar se comunicando, e não só na questão, né, que é fundamental, a questão do instrutor, como a gente viu na reportagem, a instrutora, né, que sabe língua de sinais, então ela consegue desenvolver esse trabalho com ele, mas na questão mesmo de o surdo chegar na autoescola e ter as informações básicas. Patrícia, muito obrigado pela aula que você nos deu a respeito desse tema, ok? Eu entrevistei Patrícia Amaral, ela é da Fundação Catarinense de Educação Especial, e o nosso tema de hoje é: o surdo pode dirigir? O surdo tem condições de ter a sua famosa CNH, Carteira Nacional de Habilitação? Foi o tema do nosso programa de hoje, Espaço Cidadão. E como já tem uma escola que se interessou em fazer um tipo de convênio com a própria Fundação, quem sabe as outras escolas, não só na grande Florianópolis, mas em todo o estado de Santa Catarina, tomem o mesmo caminho. São os nossos desejos. Você fica com a programação da TVA. O Espaço Cidadão volta na semana que vem.